Alô, 1, 2, 3, experiência. Roberto, me escutas? Sí, sí, perfectamente, Carlos. Ótimo. Sí, Carlos, durante la presentación y la conversación, si te parece, ves tú esas preguntas que puedan colocar los participantes ahí y tú me transmites un bocadiño aquelas coisas que veas que sean interesantes para incorporar na conversa, de acordo? Ok, de acordo. Muito bem. E cuanto máis participativo sexa de dar resposta ás preguntas deles, moito mellor para todos. Ótimo, ótimo. En, Bom dia en a primer todos. Desculpa, Roberto. Sim? No, que quero pedir disculpa porque o meu portugués non é un portugués moito correcto, mas é un portuñol moito avanzado, moito avanzado. Muito... Disculpa. Se está a comprender todo moito ben, imagino. Sim, és como o meu castelhano. É um... Também é... Ok, mas dá perfectamente para nos Sim, entender. muito bom, muito bem, muito bem. Bom, então, bom dia a todos. Vamos ver aqui só fazer aqui um compasso de espera mais de 3 minutos. Não sei se algum dos participantes aqui se querem ligar aqui a câmara para vermos quem está e fazer aqui um teste de som nestes minutos antecedem, dizer bom dia. Vejo aqui várias caras conhecidas. Luísa, Teresa, Cartney, até aqui a RAF Projetos, Liana, Dulce, Maria Filomena Fernandes, Rolando, Danilza, Sabrina, Ricardina. Alguém quer dar um alô? Bom dia, Luísa. Luísa já levantou a mão. Pode interagir, Luísa. Vamos lá ouvir aqui um bom dia diretamente do fogo. Será, Luísa? Estão-nos a ouvir bem? Deixa ver aqui nas conversas.
microfone e a câmera estão bloqueados. Pronto. Pronto, quem tem o micro bloqueado pode... Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Eu Bom estava a dia, ver aqui, Luísa. estava a ver que estava bloqueado, mas é assim, eu estou aqui a assistir, eu e a Jasmine, minha filha, que também já está na empresa. Eu achei o tema muito interessante e convidei a Jasmine para assistir. Infelizmente, o outro rapaz, o outro jovem também, que já está a trabalhar enquanto estudante, não pode assistir porque o trabalho dele é na obra. Mas eu achei muito interessante porque já temos reparado que muitas empresas familiares depois não é seguido, não há um seguimento pelos filhos. Eu achei interessante vir aqui, ouvir, aprender e, claro, ver o que é que a gente pode adaptar e para conseguir passar isso aos filhos. Obrigada. Obrigado, Obrigado, Luísa. Luísa. Estou a tentar manter aqui Olá, um Jasmine. vídeo. Olá, Jasmine, bem-vinda também. É bom ver as gerações interessadas na sucessão, não é? Nossa produção. Temos aqui a Já Teresa. vim lá Jasmine porque eu ouvi, entrei depois som para falar Jasmine. Teresa, bom dia. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia também para o orador e a todos. Bom dia, Sila. Eu posso falar, Carlos? Sim, Teresa. É Teresa, não é? Creio que é Teresa. Ok. Acho que a Teresa queria falar. Já está. Nós estamos a gravar, não é? Bom. Bom dia, Carlos. Olha o Renato, bom dia. Bom dia, Bom dia, Carlos. Renato. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos Bom dia, aqui Renato. presentes. Muito bom. Bem-vindo, Renato. Já estamos aqui. Então, eu vou, se me permitirem, vou tomar a liberdade, já são 10h07, e para não atrasarmos muito, uma vez que todos temos compromissos e chegamos a horas, não é? Que isso é importante. E respeitando isso, vamos aqui abrir este nosso webinar. Dando as boas-vindas a todos, é um gosto tê-los aqui, muitas caras conhecidas, o que quer dizer que o tema até foi bem pensado, como disse a Luísa, não é? No fundo, nós identificamos esta necessidade de trazer este tema exatamente porque a maior parte do nosso tecido empresarial é constituído por empresas familiares, umas maiores que outras, umas mais bem organizadas que outras, umas já com planos de sucessão estruturados, outras ainda não, mas pela pertinência do tema achámos importante partilhar convosco esta nossa preocupação e aquilo que temos observado. E queremos agradecer aqui ao Roberto Morales, que se disponibilizou a partilhar connosco a sua longa experiência de 23 anos a lidar com famílias, não é? Com pessoas. Muitas famílias já passaram pelas mãos do Roberto, se é que assim se pode dizer, Sim. não é? Sim.
e, portanto, uns casos certamente melhores que outros em termos de sucessões, experiências muito bem-sucedidas, coisas não tão bem-sucedidas, certamente, mas a importância de ter uma pessoa com a experiência do Roberto, que de origem é espanhol, mas trabalha no mercado lusófono há muitos anos e conhece aqui o temperamento, um certo temperamento mais latino, não é? Neste tipo de questões é importante. E a experiência dele é fundamental aqui para nos esclarecer quais é que serão, digamos que alguns dos cuidados a ter, como é que se deve preparar estas questões, como é que se deve começar, essencialmente. E, portanto, é um gosto ter aqui o Roberto connosco e agradecer mais uma vez aqui ao Roberto a sua disponibilidade para partilhar connosco esta experiência e elucidar aqui as empresas cabo-verdianas também acerca da importância da sucessão, que é para não ser uma desilusão no final, não é? Muito bem, Roberto. Então, bem-vindo. E eu agora deixaria aqui, o Roberto pediu-nos e pede-nos a nós que sejamos participativos. Portanto, podemos ir colocando questões aqui através do PNR. Tem aí ao lado do ícone da conversa um símbolozinho com um ponto de interrogação onde podem ir colocando as questões que nós vamos monitorizar. Ou depois podem ir levantando a mão para intervir sempre que acharem que é oportuno. Roberto, por favor, muito obrigado mais uma vez. Bem-vindo. Carlos, muitísimo obrigado e muito obrigado a todos por estar presentes e participar en esta conversa que vamos ter. Non teño tido a sorte de visitar Cabo Verde até agora, mas está na miña lista de vontades para o futuro e, aínda que sexa online, é a miña primeira presencia en Cabo Verde hoxe, de acordo? Quero explicar que eu sou licenciado en Economía e Xestao, de acordo? Na Universidade de Navarra, en Pamplona. Comecei a traballar no ámbito das empresas durante 10 anos, tanto en empresas familiares como en empresas multinacionais, de acordo, americanas, e a ser membro de consellos de administración en esas empresas. E no ano 2003 recibí o convite para traballar como consultor especializado para empresas familiares. Durante os primeiros anos, 3-4 anos, a maior parte do tempo eu estaba a aprender moito ao tempo que eu daba algún aconsellamento. E depois, durante 23 anos, a facer este traballo de acompañar familias en este proceso de tentar dar continuidade á empresa familiar, que moitas veces ten moito sacrificio e moito esforzo e moita dedicación, pois é unha aventura este traballo de acompañamento. Eu quero explicar que teño traballado con familias españolas, portuguesas, angolanas, de Angola. Dentro das familias portuguesas ten habido membros que estaban en Francia ou estaban en Bélgica. Teño unha familia que estou a acompañar que está en Brasil. Eu quero transmitir que este asunto da sucesión e este asunto de misturar familia e empresa non ten que ver con nacionalidade. Quero decir, isto acontece en todos os lugares. Há algunhas diferencias culturais, há algunhas diferencias que ten que ver con a estructura das familias. A estructura da familia en Portugal non é a mesma que en Angola, por exemplo. Quero dicir, en Portugal habitualmente estou a falar de unha empresa de primeira ou segunda ou terceira xeración que son pais, irmãos e primos. Cando fui traballar en Angola, a realidade en África era diferente e o empresario moitas veces podería ter 15 fillos de 4 máis diferentes, que complicaba un bocadiño o asunto da sucesión. Mas de fondo, os temas son sempre os mesmos, de acordo? Vou colocar aquí, para acompañar esta conversa, un documento. Vamos ver onde que teño cá. A ver si coloco e me confirmáis.
que estou a conseguir partillar. A ver. Estáis a ver? Vale, então, há unha coisa que é importante para perceber Roberto, estas... Sí, é possível ampliar só sí, a ver, tentar espera, ampliar aí o a ver se aquí dá e está mellor. modo Está da... así mellor? Exato. Vale. Muito bem, obrigado. Temos que explicar que por que este asunto da sucesao e da empresa familiar ten unhas características moito especiais. Porque, de fondo, estamos a misturar asuntos que ten que ver con unha relación de familia, de acordo? Estábamos a falar aí da mai con fillos, etcétera, familia. Por outro lado, estamos a falar de propiedade, quen é o propietario da empresa familiar, de acordo? E que coisas ten que ver con a sucesao na propiedade, e outros asuntos que son de traballo, que son de empresa, de xestao, de acordo? Entón, moitas veces, esta mistura dá confusao. Cando non están as coisas ben organizadas, é o que dá ás veces confusao e dá algunha situación de conflicto. Eu quero transmitir un mensaxe principal en esta conversa, un mensaxe que é moito importante. É o seguinte: de aquí a 150 anos, niñún dos que estamos en esta conversa probablemente estaremos aquí. De aquí a 150 anos. É unha coisa que vai acontecer. Entón, non temos que esconder, non temos que virar a cara a unha realidade en que temos que organizar a sucesao da empresa. Non somos eternos. E unha parte desa sucesao, como eu falaba, ten que ver con a propiedade. E outra parte con xestao, que son coisas que ten que ver, pero que non son a mesma coisa. Entón, a principal recomendación, depois de 23 anos de traballo, todos os días en este asunto. Moitas veces me preguntan, Roberto, ¿cuántas familias tens acompañado en estos máis de 20 anos? Ni sei. Eu diría que máis de 200, ou igual 300 familias. E vamos pensar que en 200 familias pode haber 7, 8 membros por cada familia, como mínimo. De acordo? Estou a falar de 1.000, 2.000 persoas que ten partillado comigo as súas preocupações e os seus medos e os seus recellos. Entón, esta primeira recomendación ten que ver con que este planeamento de continuidade e da sucesao, para non ser unha desilusao, como colocabais aquí no título desta conversa, para non ser unha desilusao, que é grande, ten que ser feita anticipadamente e con diálogo. De acordo? Anticipadamente e con diálogo. Que é o que acontece? Que moitas veces os asuntos do día a día non deixan espacio, non deixan tempo para tratar estos asuntos da sucesao. Outras veces é verdade que as persoas non saben como organizar a sucesao, e para eso estamos profesionais que nos dedicamos a este asunto. Entón, cada familia ten a súa historia, e non pelo facto de ser irmãos é que nos damos todos ben. Ás veces hai irmãos que se dan moito ben, e a veces hai irmãos que non se dan nada ben, de acordo? Entón, é moito importante ter un diálogo e ter un aberto e non aguardar até última hora que aparecen conflictos graves para tentar resolver. Eu, se te parece, Carlos, a través de ti e para todos os que están presentes, para que estén a responder, eu preguntaría moito honestamente, ¿cuántos dos asistentes ten tido conversas sobre planeamento da sucesao anticipadamente, sin estar en un momento de necesidade ou de conflito? Quen é que ten tido esa oportunidade de conversar con anticipación destos asuntos? ¿Cuántos dos participantes? ¿Cuántos pensáis? Que porcentaxe das empresas familiares pensáis que trata isto de unha maneira anticipada? A ver quen é que me dá unha opinión sobre este asunto. Carlos, tens por aí algún comentario ou pregunta? Sim, eu posso dar a minha experiência pessoal. Carlos.
porque realmente este é um tema, como o Roberto disse bem, nós não somos eternos e, portanto, é um tema que já está na nossa agenda, a questão de como é que queremos perpetuar aquilo que levou muito tempo a construir, como é que o vamos Sí, fazer, não é? Portanto, sí. internamente já é um tema que estamos a acompanhar e a tentar analisar de algum modo, e eu espero que daqui também saia com mais Sí, luzes. mira, eu digo que todas as persoas que están inscritas en esta conversa hoxe, na verdade, é que están efectivamente a dar atención a este asunto da sucesao. Eu unha semana pasada estaba en casa, eu moro en Vigo, personalmente, en España, e recibí unha chamada de un empresario que é moito amigo de varios empresarios que eu teño tido acompañado no pasado. E entón ele me explicou que precisaba falar comigo porque ten que organizar a sucesao. E eu fui ter unha conversa con ele, é un produtor de viño, fui na súa adega, e cando estábamos lá, pues, me explicou que, claro, ten 3 fillas e ele já ten unha idade que ten que organizar as coisas. A idade que ele ten é 78 anos. 78 anos. Quero decir, estáis a pensar que é necesario aguardar até os 78 anos para pensar que tens que organizar a sucesao na túa empresa? Con certeza non. Con certeza non. Teño outras familias en que temos tido este planeamento da sucesao cando o pai está agora con 63 anos e quere continuar activo até os 70. Bom, aí mellor, porque estamos con máis tempo para falar da sucesao, para falar da distribuição da propiedade, para falar de quen é que vai levar el estado. Entón, estas conversas sobre é que todos os meus fillos ten que ser propietarios? É que a distribuição da propiedade ten que ser igual entre os fillos? É que os fillos que traballan por traballar ten que ter unha participación maior que aqueles que non traballan? Quanto é que ten que receber pelo seu traballo un membro da familia? É que, como a empresa é súa, non é necesario receber moito porque ya va a ser a empresa para ele? Ou se o membro da familia que está a traballar foi pai e precisa máis diñeiro para chegar ao teu fin de mes, alteramos o salario porque foi pai? Bom, estos son coisas que é conveniente falar con calma e temos que perceber que dentro de unha familia os valores, estamos a falar de amor, de apoio, de ayuda, de dar seguranza, sempre vamos ser membros da familia, podemos estar máis perto ou máis afastados, pero os valores na empresa están basados no interés económico, é a competitividade, é premiar aquele que máis dá e é deitar embora que non acompaña moitas veces, non? Son coisas que non son simples, de combinar familia e empresa por estos asuntos de sentimentos e diñeiro. Non é unha cosa espontánea, de acordo? É necesario preparar. E cuanto máis anticipadamente se estea a preparar, estando a facer formasao, que é o que estáis a facer agora, é moito difícil facer un planeamento, unha planificación, se non sabes, se non tens información de como facer. Entón, este evento de hoxe, eu acredito que é un moito bom evento para perceber coisas sobre o planeamento da sucesao e poder tratar estas coisas, de acordo? Esta presentación que teño cá vou enviar para Carlos para que teña disponible para todos vosotros, de acordo? Pero aquí é moito importante, o mensaxe máis importante é organizar as coisas anticipadamente e con diálogo. Ás veces non é fácil, quero dicir, entre os membros da familia ás veces corre tudo moito ben, pero outras veces há moita dificultade. Este empresario que é produtor de viños que ten 3 fillas, a filla máis bella non se dá con a filla máis nova.
non se están a entender. En este caso, e acontece moitas veces, o marido da filla máis bella é un dos motivos da dificultade de relacionamento entre os membros da familia, os cónyuges dos fillos, das fillas, os yenros, as noras. Ese é un asunto importante que afecta ao funcionamento da familia. Entón, estos asuntos non son fáciles e as familias ás veces non saben como resolver, non saben quais son as alternativas que les ten. Unha pregunta para os fillos é quen quere participar na empresa no futuro? A fillos que ten toda a vontade, pero ás veces a fillos que non ten vontade niñuma. Entón, ese é un proceso que é moito, moito importante. Carlos, das empresas que tú coñeces aí en Cabo Verde, como crees que está este asunto do planeamento da sucesao? Quero decir, verdadeiramente ten alguma coisa pensada ou están deixar acontecer? Están deixar acontecer que quene que ven traballar, si há criterios ou non para traballar na empresa, que habitualmente non há, de acordo? Habitualmente non há. Si há alguma previsao sobre a propiedade. Eu pregunto moitas veces, cuántos dos participantes ten un testamento feito, onde aparece que o que queren facer con o seu patrimonio e a empresa? Algún dos que están aí pode dicer si ten testamento ou si fes testamento alguma vez? Pensasteis en eso? Carlos, que é o que tú achas? Bom, eu até, por razões familiares recentes, até há bem pouco tempo não tinha pensado nisso, e por a questão do falecimento recente, comecei a pensar nisso também, mas confesso que até há bem pouco tempo era um tema que não me dizia nada. Pronto, ok, era dos filmes, é um tema dos filmes. Sí. Há documentarios de Netflix sobre familias onde há lutas por a sucesao e pela propiedade, etcétera, ¿no? Pero parece que con outros. Cuando eu estou neste tipo de eventos e pregunto cuántas persoas ten testamento, a maioría das veces ninguén ten un testamento feito. Cuando todos sabemos que algún día vamos a ir, vamos viaxar ao viaxe en definitivo, ¿no? Entón, eu diría que cando a unha familia que ten a propiedade de unha empresa familiar ten que estar organizado. Por que que moitas veces as persoas non ten testamento? Primeiro, porque non ten a información de como facer un testamento, de quais son os criterios. Segundo, porque se preguntas, as persoas non saben moito ben o que facer, como organizar esa sucesao, esa transmisao da propiedade. Por qué? Porque leva un bocadiño de tempo pensar en todo eso. Entón, nas empresas familiares, há unha coisa que é fundamental. Temos que ver quen é o propietario hoxe e quen queremos que sexa o propietario amañá. E temos que perceber que ser irmãos ou primos non é unha garantía de que vai correr todo ben. Eu diría que até o contrario. Ser irmãos ou primos até pode ter algún risco. De acordo? Porque cando unha persoa está a iniciar unha empresa con un socio, está a escoller ao socio. Pero os irmãos e os primos non son escollidos. Esos aparecen. Eu teño dúas irmás. Unha irmá 7 anos máis bella e unha irmá 7 anos máis nova. Eu vos digo unha coisa. Eu quero moito as miñas irmás. Teño unha relación moito boa con elas. Pero eu acredito que nunca iría ter unha empresa con elas. Porque somos moito diferentes en algunhas coisas. E eu amo elas con todo o meu corazón, pero non iría ter unha empresa con elas. Claro, que teria acontecido se os meus pais fosen empresarios e entón recibo unha sociedade con as miñas irmás? Pois probablemente eu podería ter tido algún conflicto con algunhas delas, por maneiras de pensar diferente, con certeza. Cada unha delas ten escollido o seu marido, e eu a miña esposa. E entón son moito diferentes. Entón, son coisas que de verdade os digo,
Depois de todo o esforzo e a dedicación á empresa, depois de correr os riscos dos investimentos e o risco que significa ter unha empresa, que nunca tens garantía de como van correr as coisas, de acordo? Depois de todo eso, non facer o necesario para tentar proteger a empresa, para tentar proteger o relacionamento familiar e non dedicar un bocadiño de tempo, de verdad, que non fa sentido. Non fa sentido. Da mesma maneira que estáis a atender asuntos con fornecedores, con clientes, con a Produsao, con os bancos, con as contabilidades, non fa sentido non dedicar un tempo a organizar a continuidade, a pensar como é que meus fillos van levar isto para o frente, a pensar si que ten que estar todos ou non, a pensar si están a facer un bon traballo ou non, a pensar como corregir unha circunstancia en que o traballo non esteja a correr ben. Ás veces o traballo non corre ben. E iso, pelo que eu estou a perceber, e os digo, depois de tantos anos, eu teño certeza, moitas veces non se está a facer. Por falta de información e por falta de tempo e por falta de coraxe, ás veces. Porque hai moitas familias que non tratan estos asuntos porque están con medo de que o que vai aparecer en esas conversas. ¿Concordáis con estos comentarios? A ver, quería oír alguna opinión. Si alguén transmite por aí, e Carlos, podes transmitir un bocadiño. Eu creio que a Silá tinha aqui uma intervenção. Estou certo, Silá? Exatamente, Carlos. E então? Muito bem, força. Bom dia e obrigada por esta oportunidade, Carlos, de participar deste webinar. Muito obrigada, Dr. Roberto, Obrigado. pela sua apresentação e pelo conteúdo que apresentou até agora. Com toda a modéstia, para mim é um tema inédito. Nunca me passou pela cabeça participar de um webinar com este tema e isto não tira a sua grande importância, capital importância para a saúde da empresa, a continuidade da empresa e também do relacionamento entre famílias. A minha primeira questão, o reparo que eu tenho é que realmente nunca também me passou pela cabeça um testamento. Tem muita relevância. Eu tenho sentimento. Pronto, eu já trabalhei na administração pública há um tempo, estou agora na área privada, dois mundos diferentes, muito interessantes, com desafios também. Pronto, o percurso não é grande, mas o que eu quero dizer é que, mesmo sendo um percurso pequeno, eu tenho o sentimento que o cabo-verdiano negligencia esta questão, este tema, trabalha ad hoc, as coisas acontecem em cima do joelho e depois criam-se problemas por força das heranças e companhia limitada. Permitam-me esta expressão. Eu estou neste momento na empresa e já também a organizar para integrar a minha filha neste processo e neste projeto. Estamos crescendo, de repente estamos num posto, amanhã vamos iniciar um novo posto de venda e com isso eu tenho que também fazê-la parte do processo. E veio exatamente no embrião do projeto, porque de repente, com a empresa a crescer, eu sinto que entrei no momento certo, na hora certa, para um tema de capital importância, porque eu tenho outra filha, mas eu tenho meu marido também. E claro. Eu dou desde já os meus parabéns ao Dr. Roberto, mas em particular ao Dr. Carlos também, que nos trouxe esse tema. Nunca antes tive contacto com um tema destes, nem pensei, nem passou pela cabeça. Para mim é inédito, até parece que é uma coisa qualquer, mas é uma coisa de grande importância, porque muitos problemas que temos, problemas sociais,
vem desta falta de organização, desta falta de consciência de que devemos fazer uma organização prévia, devemos planear realmente as sucessões ou fazer o testamento. Não sei se isto é um grande hábito do cabo-verdiano. Sí. Então, Pero, para mim, sí. Cila, mira, disculpa que te interrumpa, unha coisa. não Non há estéis a problema. pensar que isto só os acontece en Cabo Verde aos caboverdianos. Isto acontece en toda a parte. Esta falta de atenção con estos asuntos acontece en todo lado, de acordo? Eu, no final do ano pasado, fui dar unha palestra, unha formación como esta, nunha asociación de empresas de transporte, de viajeros, en Portugal, que leva moitos anos a funcionar a asociación, que ten 300 e tal empresas moito interesantes. E dentro de unha reunión anual, de unha convención, estaban a falar de asuntos de combustíveis, de asuntos de autocarros, etc., e colocaron este espacio para a sucesión da empresa familiar. Todos os participantes falaron, meu Deus, pero si isto é fundamental, e non tiñamos falado desto e non temos feito nada até agora, até já. Como é que pode ser? Esa é a realidade. E iso pasa, Cila, eso pasa en Cabo Verde, en Portugal, pasa en Angola e pasa en España. E por eso claro. estamos profesionais que nos dedicamos a isto. Te digo, eu acredito que a maioría das veces ten que ver con este ritmo de traballo no día a día de apagar fogos que aparecen no día a día e nunca estamos aquí con alguna tranquilidade para ollar ao longo prazo. Pero é fundamental que estés a ver como organizar as coisas con as túas fillas e que esté combinado con o teu marido. Ten que ser, non há outra hipótesis. É máis unha obrigación dos donos e dos responsables da empresa tratar estos temas, de acordo? E o que debéis perceber, e o que debéis perceber é que unha cousa é ser propietario e unha cousa diferente é estar a traballar, de acordo? Quien está a traballar ten unhos dereitos e unhas obrigacións. Qual é o dereito? Recibir un salario justo pelo traballo, de acordo? Eso é un dereito de alguén que está a traballar. Qual é a obrigación? Cumprir con os horarios do traballo, cumprir con as tarefas e responsabilidades. En moitas empresas familiares há problemas e conflictos porque os membros da familia están a pensar que eles non ten a mesma obrigación que outros traballadores. Que non acontece nada se isto va a llegar un bocadiño máis tarde ou non, porque non vou ser despedido, de acordo? Sí. Entón, temos que ter cautela con estas coisas, porque há moitas empresas familiares que non consiguen sobreviver até terceira xeración. E por qué? Porque non há este planeamento de unha sucesión de unha para outra e non há uns criterios para funcionar correctamente no ámbito do traballo como traballadores e no ámbito da propiedade como donos, de acordo? É fundamental, é fundamental. E eu diría que si con motivo deste evento, das persoas que estáis aquí a participar, estáis a perceber que é unha realidade para todos, que temos que pasar as nosas coisas para os siguientes. Non pode estar eso sin tratar. E aínda máis cando há patrimonio familiar e unha empresa que está en risco se non facemos da maneira certa. Eu comecei nesto há moito tempo. Eu non era casado ni tiña fillos. E tiña dúas sobriñas e eu, por formación neste ámbito, preparei un testamento para deixar as coisas ás miñas sobriñas. Un día encontrei unha persoa en Galicia, namorei, fui convivir con esa persoa e pasaron 2 anos de convivencia e esa persoa ya tiña unha filla de un casamento anterior e eu coloquei a esa persoa e a filla no meu testamento porque quería que parte do meu traballo tivese unha seguranza para elas se eu faltaba. E entón preparei un segundo testamento diferente. Un día estaba de carro na autoestrada A3, camiño de Porto, e recibo a chamada
que vou ser pai, que a miña compañeira estaba grávida. Cando voltei do viaxe, fui para o notario e mudei o testamento porque eu sabía que iba a ser pai e quería deixar as cousas organizadas con o meu fillo, que aínda estaba na barriga da mai, no nacido, e já estaba no meu testamento. Tamén é verdade que, claro, eu me dedico a isto, para mí é moito fácil ir e facer un testamento. E entón, depois, casamos, e entón, as miñas circunstancias ten estado a mudar, e eu teño adaptado o meu testamento en cada momento. Eu os digo unha coisa, eu teño feito 5 testamentos diferentes, e aínda non teño falecido. Así que podéis facer testamentos 3 ou 4 a vontade que non arrisco niñún, só a garantía, de acordo? Non é que por facer o testamento ya vamos viaxar. Non, é unha cautela que é fundamental se queremos as persoas que están a depender de nós. Ten que ser. De acordo? Así que Vale. dedicar un bocadiño de tempo a organizar, a pensar en estas cousas de como é que quero que esteja a funcionar a empresa no futuro e cual é o lugar de cada un dos membros da familia. Muy bien. Gracias, Roberto. Carlos, Nada. já estou desafiando que volte a este tema para outras pessoas participarem, porque eu me arrependo de não ter colocado a minha filha neste webinar. Sería muito bom. Era muito bom, porque estamos numa fase inicial que é muito interessante. Temos uma boa relação, mas isto tem que ser tratado realmente de forma imparcial, sem complexos, sem receios, e é necessário um trabalho de casa para fazer isso. Se calhar o Carlos fica com a responsabilidade de voltar este tema mais uma vez para estender a outras pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Pilar. Carlos, a ver, continuamos com mais comentários ou dúvidas. Eu penso que teria aqui a Marvela, também teria levantado a mão. Iria dar aqui a oportunidade à Marvela, depois de continuarmos com o desenvolvimento aqui da exposição, da apresentação. Marvela? Okay. Marvela. O micrófono, Marvela, que está desligado. Tens que ligar aí o micrófono. Deixa eu ver. Ainda não? Marvela, desliga o telefone, o microfone. Está condicionado. Agora. Desculpa, eu falei em crioulo, desculpa. Hola, Marvela. A ver, non, ainda non estamos a ouvir. Non estou a ouvir eu. Está ligado, mas não está a ouvir. Não estamos a ouvir. Eu acho que son os fones. Eu acho que tens, non sei se é que podes retirar os fones, que non... Non consigo ouvir. Nós estamos a conseguir ouvir, Marvela. Ops. Queres colocar a pregunta por escrito e Carlos me... Ok, então talvez, enquanto não conseguimos resolver aqui os problemas técnicos, não sei se o Roberto queres continuar, Roberto. Sí, mira, vou colocar aquí. Onde está? A ver, aquí. A ver se consigo aquí voltar a colocar o documento. Vale, aquí está. ¿Estáis a ver? Sí. Vale, entón, como eu explicaba, este asunto da formação e de anticipar tudo o que ten que ver con como é que va a ser a propiedade para o futuro e quen é que va a gerir a empresa para o futuro é fundamental. Unha cosa que falaba Fila, este asunto de tratar as cousas con objetividade non é fácil. Cando somos pais e máis,
ser objetivos non é fácil, pero é fundamental perceber quen é que ten as características para dirigir as empresas. Aquí, como veis, do que falábamos sobre a propiedade, o testamento e a doação, e na gestão é o asunto de quen é que ten a capacidade para gerir a empresa. Non é que todos os fillos, por ser fillos, ten as capacidades. Temos que escoller quen é que pode levar a empresa. Eu teño un fillo que é a miña vida, é o meu amor, pero ao mellor ele non ten as características no futuro para levar unha empresa para o frente. E iso non está a facer o meu fillo ni mellor ni peor. Simplemente, pois, é unha característica. Si eu tivese empresa familiar e por cariño, por amor, como ele é o meu fillo, deixo ele de líder da gestão para o futuro, ao mellor é un presente envenenado, porque ele non vai conseguir facer ben e vai acabar con a empresa e vai ser unha frustración. Entón, ten que haber este planeamento das dúas coisas, que non ten que ser, os planos de tempo son diferentes. Facer unha sucesión na gestão ten que estar organizado máis anticipadamente que facer un planeamento na transmisión da propiedade, que fica para máis tarde. Non significa deixar de ser donos ya, de acordo? Falar destos asuntos. Entón, pois a partir da segunda xeración, pois temos que definir, cando son varios fillos ou varias fillas, quen é que va a tomar a decisión se non concordan. De acordo? Eso é fundamental. Ten que haber un funcionamento profesional na empresa. Se non un funcionamento profesional, as empresas corren perigo de desaparecer, de acordo? E cada un ten que saber cual é o seu lugar dentro da empresa. Non é fácil ás veces. Eu teño estado con unha familia a semana pasada que son 6 irmãos, 3 que están a traballar na empresa e 3 que non traballan. E durante moito tempo, o sentimento dos irmãos que están a traballar é que estaban a traballar para dar unos lucros e unos beneficios a outros irmãos que non tomaban conta de nada. E iso provocou un afastamento. Entón, chegou un momento que ya non queren continuar os 6 irmãos juntos. E os 3 que están a traballar ten decidido comprar as participaxoes dos outros 3. E a conversa non ten sido fácil. Non ten sido fácil. Agora temos já un acordo, pero ten sido mesmo complicado. Entón, estas coisas, cuanto máis cedo, mellor. E no inicio, nunha primeira xeración, é un pai, é unha mãe que decide, pero cando vamos para unha segunda xeración, ou aínda máis para unha terceira xeración, temos que ser conscientes que o mellor já non é só unha persoa, que son 2 persoas ou 3 que están a gerir a empresa. E iso ten que estar organizado, porque senón dá moita confusão e moito conflicto. Moita confusão e moito conflicto. De acordo? E para eso está o protocolo familiar. O protocolo familiar é un documento onde os membros da familia colocan que o que queren que acontezca con a propiedade para o futuro e como é que van facer a sucesión na gestão. E quais son os criterios de funcionamento profesional dos membros da familia. Eso é un protocolo familiar. Ese documento que é un documento físico, é un libriño, pero que o importante é todo o que ten que ser falado pela familia para poder facer ese protocolo familiar. A verdade é que como as familias non ten a experiencia e non ten o coñecemento, non é unha coisa que alguén pode facer un protocolo familiar por si propio. Para eso moitas veces nos contratan. É un meu traballo habitual desde esos 20 anos. Facer protocolos familiares. Entón, é fundamental ter un protocolo familiar. É fundamental facer ese proceso de decidir o que queréis para o futuro, para non perder as empresas e para non provocar un conflicto entre os membros da familia, para as dúas coisas. Cando a empresa corre mal, moitas veces eso está a crear tensão e problemas na familia. E cando há un problema familiar persoal, eso moitas veces provoca un problema de funcionamento na empresa. Están conectados. Entón, temos que acautelar as dúas coisas, porque vida temos unha, e é para aproveitar.
non é para pasar mal ni para perder. Entón, é xato que ter unha empresa familiar sexa motivo de pérdida de patrimonio no futuro e de quebra persoal entre os membros da familia. Ten que haber en este protocolo tratados os asuntos da propiedade, da administración, da remuneración e do traballo dos membros da familia, de acordo? Aquí aparece todo para que estéis a ver que é o que ten que aparecer aí. Ten que ser unha coisa feita a medida, de acordo? Non é que, como esa familia é un casal con 3 fillos e ten protocolo familiar, vou apañar ese protocolo que ya sirve para mí. Non, non. Ten que ser unha coisa moito feita para quien precisa, senón non sirve. E aquí deixo esta información de como é este proceso para poder facer un protocolo familiar e un planeamento da sucesión, da propiedade e da xestão. De acordo? Os digo, non será suficiente todas as veces que diga. Con diálogo, con disponibilidade e dedicándole tempo e atención, estas coisas se resolven. Si non se dedica tempo, si non se dá atención e si non há diálogo, o que poderá aparecer no futuro son conflictos e problemas. E esa é a miña realidade depois de máis de 20 anos, de verdad. É o mensaxe máis importante que teño para transmitiros hoxe, de acordo? Carlos, eu voute entregar esta presentación para que podas transmitir para quen teña interés e que este a lembrar estas cousas que falamos básicas, de acordo? Muito bem, obrigado, Roberto. Terei todo o gosto em fazer chegar aos participantes a apresentação. De facto, este último aspecto do protocolo familiar, aquilo que eu tenho observado, é um dos documentos mais relevantes para um bom processo de... É fundamental, Carlos. Antes mesmo da sucessão, não é? Para a organização das partes, mesmo antes da sucessão, não é? É aquele documento que vai marcar o caminho. Quero dizer, facer un protocolo familiar non significa que ten ya que acontecer a transmisión da propiedade. Si tú tens 3 fillos e tú decides que os 3 fillos van ter a mesma participación e colocas no protocolo familiar, non é que significa que tens que facer ya a transmisión, non, pero ya está definido, ya fica esclarecido. Si va a haber alguna diferencia na propiedade que ten un u outro, porque há un que está moito ligado e outro non, eso aparece no protocolo familiar, mas aínda non precisas facer a transmisión. É unha guía, é un mapa. É o mapa que va a levar a empresa familiar ao suceso e a continuidade. Eso é o protocolo familiar. De acordo? E os digo unha coisa. Hoxe é unha primeira conversa. Si un día, con calma, pois dentro de un tempiño, queréis organizar unha conversa máis detallada sobre o protocolo familiar, quais son os capítulos habituais, como é o proceso para desenvolver o protocolo familiar, Carlos, estou totalmente disponível para participar nun outro evento e dar continuidade a esta conversa. Muito bem, obrigado. Sim, eu particularmente até o tema tem se tornado tão relevante que até existem associações de empresas familiares, não é? Exatamente para debater estas questões todas. Sí. Não é? En Portugal, a Asociación das Empresas Familiares en Portugal é moito importante. Ten as maiores empresas familiares que están dentro da asociación e están a promover moito este traballo. Eu comecei a miña colaboración con a Asociación das Empresas Familiares no ano 2005, a 21 anos, Carlos. Entón, este é un proceso de sensibilización, as persoas ten que perceber, porque, como o falaba Cilá, as persoas non coñecen estas coisas, non ten pensado, non ten dedicado un tempo para isto, e é mesmo fundamental. Claro. E uma particularidade que eu já vi nessa associação é que há empresas muito grandes mesmo, não são... Muito. Empresas com dimensão internacional e de vários setores. Sí. Pero es que, no fondo, Carlos, eu te digo, eu teño a garantía porque teño traballado con empresas que facturan 2 millones de euros e empresas que facturan 500 millones de euros. Teño un cliente que factura
1.000 millones de euros. De acordo? Ya unha cuantidade que ás veces escapa un bocadiño. Os asuntos que acontecen na familia de 1.000 millones, na familia de 400, na familia de 100 millones e na familia de 3 millones son os mesmos, Carlos. Son os mesmos. É verdade que as consecuencias patrimoniais e económicas son maiores, porque o patrimonio da familia, pero os asuntos, os conflictos, as circunstancias, son as mesmas. Son as mesmas. Os motivos de conflicto nas empresas familiares ten que ver con diñeiro. Há problemas por asuntos de diñeiro. Por jerarquía dentro da empresa. Quien é que manda na empresa? Por causa dos cónyuges. Moitas veces os cónyuges provocan esos conflictos. Por causa dos fillos. Hai irmãos que entre eles se dan moito ben, pero por causa de fillos, un fillo, un sobrinho, tal, o meu é bom, o teu non é tan bom, é un irresponsável, etc., aconteces conflitos que entre eles non aparecían no inicio. Entón, eu diría que os asuntos son 5 ou 6 coisas que sempre provocan problemas de funcionamento na empresa familiar. Como já moita experiencia neso, faz todo sentido que as empresas estén a aprender quais son esas coisas que provocan conflicto para protegerse de esos conflictos, para proteger o patrimonio e para proteger o relacionamento familiar. É xato cando ves que há 2 irmãos que non falan porque tuvieron un problema dentro da empresa familiar. É xato. E é moito xato que 2 irmãos que ten un problema un domingo van durante a semana a traballar e crean conflictos na empresa por unha cosa que aconteceu o domingo na hora do almorzo. Despois de 3 copos de viño ou despois de 4 cervezas. E ocurre, e acontece. Acontece. Entón, o mensaxe debéis dar atención a cuidar as empresas e a familia. E isto é un asunto profesional, non é un asunto psicológico. No, isto é unha realidade. É unha realidade. Porque con certeza poderéis coñecer moitas empresas familiares que por causa dos problemas entre os socios correron mal. Esa é a realidade. Exato. Eu Bom, não sei se a Marabela... desculpa, Roberto. Sí, consigues. No, Marabela. Conseguimos ahora que nos coloques aquí o teu comentario ou pregunta. Marabela, estás a ouvir? Non, a imagen está congelada, me parece, de Marabela. Bom, nós tínhamos aqui então... Oi, Renato, quero preguntar a Renato, que estás aí, que tens o apellido quasi como o meu. A mí moitas veces aquí en Portugal, cando digo Roberto Morales, me dicen Morais, porque debe ser que temos aí unha base común do apellido. Que o que achas de todas estas coisas que teño comentado? Que opinas? Bem, queria perguntar se está me ouvindo bem, porque eu tô aqui com os fones, ok? Sim. Esse tema muito me interessa, porque o meu pai e a minha mãe são proprietários de uma empresa considerável em Cabo Verde, e nós temos em mente que um dia a sucessão possa acontecer, não é? E a gente tem que estar preparado para o que der e vier. E eu acho Renato, que... Renato, disculpa. A sucesão un día non é que posa acontecer, Renato, é que un día a sucesão vai acontecer obrigatoriamente. Percebes? Faz parte da natureza. Claro, entón, disculpa a interrupción, pero é que vai acontecer. Continúa. Sim. Portanto, nós temos que nos alinhar em termos de pensamento para poder fazer um trabalho em equipa, porque, obviamente, eu concordo que quando existe mais do que um filho, mais do que um sucessor, tem que ter ali um grupo a tomar decisões, não é? E a empresa, obviamente, tem que estar estrategicamente alinhada quanto a essa transição. Portanto, eu acho o tema super pertinente, importante, e fiquei bastante interessado para poder estar presente. E eu acredito que
às vezes, os empresários cabo-verdianos, nomeadamente no meu caso, não toca muito nesse assunto, não é? E não faz parte da quando a gente senta para almoçar, não são esses os assuntos No, que a no, gente vai no hay vai motivo de conversar. conversa. No hay motivo de Não. conversa. No, no. E eu, do meu caso, penso que a sucessão ainda não foi planeada porque os meus pais, graças a Deus, têm vida, têm saúde e têm boa disposição. E nós, os filhos, eu sou o mais velho, aproveito esse momento que ainda não Sí, chegou a sí, minha hora para tocar a minha vida até que esse desafio sí, possa sí. chegar até mim. Sí, mas Renato, há unha coisa que é fundamental. Cando as coisas están ben, está todo tranquilo, a saúde, a perspectiva de tempo para o frente, estas conversas sobre organizar a sucesão son moito máis fáciles, moito máis fáciles. Não, E, com certeza, sem dúvida, cor- mas eu acho claro, que a iniciativa tem que passar deles e não de nós de baixo, né? Ou seja, Mira, sí, en cada eu, familia funciona diferente, en cada familia funciona diferente. É verdade que se os pais non queren organizar é moito difícil, de acordo? É moito difícil. Pero tamén te digo, aconteceu há un ano atrás, unha familia en que son tres irmás e o pai viudo. E o pai non quería non tratar o asunto da sucesao porque estaba con medo. E as irmás decidiron, no, nós vamos decidir o que queremos para o futuro. E entón, elas combinaron que unha delas que está a traballar iría ser a propietaria mayoritaria, porque é a directora geral, e que ficaría con 60% da propiedade. Unha outra que está a traballar ficaría con unha participación inferior, 30%. E unha outra irmá que estaba fora ficaba con unha participación máis pequena. Unha vez que eso foi combinado entre elas con tranquilidade, o pai perdeu o medo a tratar o asunto e automáticamente organizou para deixar a propiedade como elas querían para o futuro. E a filla que recibía unha participación máis pequena recibía un apartamento para compensar que recibía menos patrimonio da empresa familiar. E foi feito todo a vontade da familia. En este caso, foi a seguinte Gerasao que provocou ese cambio. ¿No? Cada familia ten as súas circunstancias e o seu camiño, de acordo? Pero o que falabas de cando sois varios irmãos, é dicir, tú imagina, ¿no? Nun jogo de fútbol, tens que jogar e sacas 11 persoas ao campo. Ten que saber quen está na defensa, quen está no medio campo e quen está de delantero. E quen é o portero que pode, o guardabalizas que pode agarrar a bola con a mão. Si non organizas onde está cada un, vas perder o xogo. Vas perder sem o xogo. dúvida. E aínda máis, tens que ver quais son as capacidades, porque pode haber un que é moito bon como delantero, adiantado, pero non sirve como defensa. E ao contrario, entón tens que aproveitar as características das pezas que tens aí para colocar no lugar certo, ¿no? Eso é fundamental. E iso ten que ser antes do xogo. Si estás á espera de sair ao campo para organizar onde que está cada un, para o minuto 30 já vas 0-3 a perder ese Sem jogo. dúvida. Só vou fazer uma pequena observação aqui, principalmente se tiver outros empresários que estão aqui nessa sessão. Também gostaria de deixar alguns conselhos. Eu, como um profissional experiente, já tenho a minha vida independente, trabalho com finanças, entendo muito bem sobre empresas. ah, Inclusive, eu sou cliente do Carlos e em Cabo Verde, a gente tem poucas oportunidades de crescimento, não é? Nós, como os empresários, a gente consegue promover isso, obviamente, mas são muitos desafios. Só que os filhos, quando começam a trilhar os respectivos caminhos, às vezes pode ser que a vida deixe os filhos desinteressados por patrimônios e construam um caminho à parte, não é? Sobretudo em Sí, Cabo Verde, que é um país pequeno, quando existe a possibilidade de um filho continuar a sí, trajetória sí. profissional de uma forma independente, é natural que, Vai, às vezes, claro, possa acontecer desinteresse, não é? Então, eu acho que comprendo. é muito bom esse tema, a gente está aqui discutindo, sobretudo para quem já é empresário e que pensa, que não, nunca pensou, mas que
com esse estímulo possa pensar, porque no momento da sucessão pode ser que os teus filhos não tenham interesse, portanto Claro, é claro. bom estar sempre criando esse estímulo para dar continuidade, não é? Renato, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. O facto de ser un país máis pequeno ten como consecuencia que tens que preparar, motivar aos fillos para que sexa unha vida de interés lá, porque senón van pensar que queren sair para outro lugar, con máis oportunidades, con máis espacio, con máis camiño. E te digo unha coisa, moitas veces non é máis feliz aquel que va para un lugar máis grande ou máis de acordo? Pero ten que haber esa preparación para motivar aos fillos en gostar, querer estar aí e facer unha vida feliz aí e promover unha empresa aí, porque senón depois saen todos dentro de Portugal, pois eso acontece ás veces con as Illas Azores, que moitas veces as Illas Azores, pois como é Portugal na continental, os fillos queren sair para o continente, para Portugal continental, porque parece como que é pequeno o asunto, non? E as Azores son unha maravilla. E imagino que Cabo Verde é unha maravilla que algún día vou coñecer con certeza. Entón, hai que promover que as persoas queran ficar aí e promover as empresas aí. Ora, parece que a Marabela está de volta. Sí. Marvela, Será? consigues agora colocar aquí a pregunta si te estamos a ouvir? A ver. No conseguimos. No conseguimos. Acho, Bom, acho que fica não. para a próxima, Marvela. Vamos ter de... Fica para a próxima. Muito bem. Então, nós tínhamos aqui algumas questões no chat. Temos aqui a Sandra que mencionou a questão do testamento, que em Cabo Verde existe uma limitação, pois apenas parte da herança pode ser livremente testamentada, como devemos agir para precaver litígios nas partilhas. As empresas Correcto. podem ficar apenas na parte livre? Entón, mira, aquí eso é unha coisa moito importante. Primeiro, quero esclarecer que non sou abogado e entón non esteis a perceber este comentario como un experto jurídico, pero vou falar de aquilo que máis coñezo que é Portugal, por exemplo. Do patrimonio de unha persoa, de libre disposición para decidir o que queres facer, é só un tercio, unha terceira parte. 2 tercios é obrigatorio que tens que distribuir a partes iguais entre os fillos e o cónyuge, de acordo? Entón, há pouca flexibilidade. E moitas veces, cando unha familia quere organizar as coisas estando a diferenciar que a empresa fica con algún fillo e outro patrimonio fica con outro fillo, etc., ás veces a lei é un impedimento, é un inconveniente. Cando tú queres organizar isto anticipadamente, tamén podes facer o camiño máis fácil para conseguir aquilo que queres. Si no, estás acabado. E si non estás a facer testamento, non estás a atribuir nada de libre disposición. E entón fica todo a partes iguais entre os herederos. Eu non coñezo en detalle como é que funciona con a lei caboverdiana, pero já vou me informar para saber para próximas conversas este asunto. Pero é verdade, que sepáis que é un inconveniente a veces a lei. Mais preguntas, Carlos, que queres ter por aí? E a Jéssica fala que o tema é interessante. Em Cabo Verde há muitas empresas familiares com dificuldades nesta passagem. Muitas vezes o choque de geração mostra-se e, infelizmente, muitas acabam por fechar e agora começam novos desafios com a inteligência artificial. Dei aqui este comentário. Sim. Pois, o choque de gerações é sempre um problema, não é? De gerações e muitas vezes dentro da mesma geração, como já vimos. Exactamente, ese era o comentario, Carlos. Ás veces aparece un conflicto entre dúas gerações porque os criterios e os momentos de vida son diferentes, de acordo? Pero dentro dunha mesma geração, ás veces aparecen choques e conflictos tamén moito graves. Quero dicir, non há 2 fillos iguais, non há 2 irmãos iguais, non há 3. Entón, atenção, cuidadiño. O que é moito importante é facer este análisis
de como é a miña familia e quais son os riscos que nós temos e como é que nos protegemos desos riscos nosos. A familias que o diñeiro non va a provocar o conflicto, pero que sí vai ser a hierarquía. A outras familias que ya saben que há varios irmãos que é o diñeiro que interesa. Pois eso ten que ser analizado e tratado específicamente para cada unha das familias. E se aparecen diferencias entre Llerasoes ou dentro da mesma Llerasao, é un asunto para analizar e para resolver anticipadamente, antes de acontecer os conflictos graves. Isto é como medicina. Uno non pode estar quasi a morrer de dor para ir ao médico. Se tú estás a perceber alguna molestia leve, alguna coisa que incomoda, tens que ir ya. Se non vas, eso se converte nunha coisa moito máis grave e podete levar. Pois nas empresas familiares acontece mesmo igual. Depois, por fim, temos aqui a Ricardina, que está em São Nicolau. Olá, Ricardina, que teve aqui, que no caso dela foi uma sucessão brusca devido ao falecimento dos pais e do irmão mais novo que tinha assumido a empresa, e agora ela e a irmã estão, digamos que, assumiram a gestão da empresa para que esta não fechasse as portas. Claro. E, portanto, estão aqui com muitos desafios, apesar de ser uma empresa com 8 funcionários, mas já tem responsabilidades e, portanto, desafios aqui também, não é? Sí, unha coisa, cando se está a facer un planeamento da sucesao e de continuidade, o normal é facer ese planeamento estando a pensar que non acontece ningún imprevisto. Pero depois, há doenzas rápidas que levan unha persoa ou accidentes e acontece que non estamos con o tempo que tiñamos previsto. E aparecen estas circunstancias que aquel que iba a levar a empresa non está e un outro irmán ou irmá que ten que arranjar aí a solución e tomar conta da situación. Entón, dentro dos protocolos familiares, debéis saber que unha das conversas é ter un plano de contingencia por si aquel que está ao frente da empresa falta na semana próxima por un accidente. Oye, apaña un aviao e cae. Que o que facemos? Moitas veces eso ten que estar previsto, porque se non colocas en risco o funcionamento da empresa. E os digo, é que é normal, como decía Renato, que na conversa do almorzo de un domingo non aparece o asunto que o que facemos si papá falece a mañá nun accidente de avión ou de carro. Eso non é unha conversa habitual. Entón, dentro destos procesos de protocolo familiar, sí é unha conversa normal definir cual é o risco de que acontezca alguma coisa con o dono ou con o gerente da empresa. De acordo? Eso sí faz parte desas conversas. Pero é normal, Renato, que non aparece entre plato e plato dun almorzo de domingo. Ok, muito bem. Então, já chegamos aqui ao término da nossa sessão. Quero agradecer aqui ao Roberto pela excelente forma e simpática com que abordou este tema, não é? Eu penso que há aqui uma nota, se me permitem. Eu não sei se quando falamos em testamento e sucessão começamos a pensar que vamos destra para melhor, não é? Mas registrei aqui, se calhar esse também é um dos temores que nos afasta destes temas, mas registrei aqui que uma questão importante, uma frase importante, que é quando tudo está bem e tratando com antecipação e com diálogo, tudo fica mais fácil, não é? Portanto, muito mais, Carlos, muito mais. E quero agradecer aqui também aos participantes pelo interesse no tema. Certamente que pelo menos ficamos aqui com algumas ideias para refletir e ficamos aqui ao dispor. O Roberto também, nós iremos partilhar a apresentação do Roberto, onde estão também os contactos dele. Tem os nossos contactos e estamos disponíveis para o que precisarem, para ajudar e para trazer temas destes, e se tiverem alguma sugestão também de outros temas que gostassem de ver abordados, podem partilhar connosco, teremos todo o gosto em poder organizar este tipo de sessões. Quanto ao Roberto,
nós vamos arranjar maneira de o fazer vir a Cabo Verde, não é? E quem sabe poder apoiar algumas das empresas que estão aqui presentes neste aspecto. Todo gosto, Carlos, de verdad que teño a sorte que eu gosto deste meu traballo, que me permite coñecer persoas moito interesantes, e estou totalmente disponível, de verdad. Será un gosto ter esa oportunidade. Muito bem, então, muito obrigado a todos, continuação de uma boa semana e aproveito para desejar uma boa Páscoa. Obrigado, Carlos. Obrigada, Vamos falando. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Obrigado.